Fala aí, rapaziada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o canal Pitaco e nele eu vou te ajudar com algumas dicas e informações. A gente tá montando os nossos times aqui no Rede Pitaco e também no Cartola FC. E o vídeo de hoje vai ser uma prévia aqui para o nosso time do Cartola na rodada para a rodada 21, que vai ser no final de semana. Eu vou aqui esboçar um time, fazer um time base, aquilo que eu acho que são as melhores opções aqui de cara. E na sexta-feira ou no sábado eu faço um vídeo fechando esse meu time aqui. Então vamos para o vídeo. Numa rodada passada aqui, pessoal, a gente fiz 85,84. Não foi uma pontuação assim tão boa, mas também não foi nenhum desastre. Mas tivemos algumas infelicidades, né? Por exemplo, eu não escalei aqui o Vina, né, de titular. Eu tinha colocado ele entre os reservas. Ele entrou no lugar do Miguel, que acabou não jogando pelo Bragantino. O Vina não fez uma pontuação assim tão boa. E aí teve o Santos também que tomou gol. E aí ferrou aqui um pouco o nosso time. Mas, enfim, paciência. O Everton Cebolinha também não foi muito bem. Mas assim foi uma pontuação digna, eu diria. Mas foi pouca coisa. Não gostei tanto assim não. Então deixa eu logo vender todo mundo aqui e montar agora aqui com vocês um time bem rápido, tá? Não vou demorar muito não. A análise gosto de fazer uma análise mais detalhada no vídeo de fechamento do time, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui no gol, então eu já vou começar aqui, pessoal, dizendo que o Fernando Miguel aqui do Fortaleza é uma boa opção, tá? Para quem não sabe, nos últimos 3 jogos em casa, o Fortaleza não tomou gols. Se você for ver a pontuação aqui do Fernando Miguel, foi um 11, um 9, aqui outro 9 também, ponto 67. E também teve alguns jogos aqui que foi o Boeck que pegou, que estava agarrando. Mas enfim, 3 jogos já em casa que o Fortaleza não toma gol. Pega o Internacional, que é um adversário chato, fora de casa o Internacional costuma fazer gol. Mas enfim, tá aqui uma boa opção. Outra boa opção de goleiro para essa rodada também é o Fábio. O Fábio pegou essa sequência aqui bem boa, vem tendo algumas pontuações baixas aqui porque o Fluminense começou a tomar alguns gols, mas o Fluminense jogando em casa contra o Cuiabá, sem dúvida nenhuma, o Fábio é uma excelente opção aqui para o gol. E para esse meu time, eu já vou começar escalando ele aqui. Aqui já olhando na lateral, para essa rodada, esse cara aqui não tem como ficar de fora. Samuel Xavier, nos últimos jogos, ele não vem tendo uma participação assim tão efetiva em gols, mas é um cara que tem média básica, tem assistência, tem desarme, já tem gol também nesse campeonato, tem finalização. E como eu falei, né, contra o Cuiabá, esse cara aqui vai ter que estar no meu time. Aliás, boa, uma galera aqui do Fluminense vai estar nesse meu time. Já vou colocar aqui o outro zagueiro. E aqui na zaga a gente pode escolher entre o Nino e o Manuel. O Manuel, a questão dele aqui é que se você assistir o jogo do Fluminense, você vai ver que o Diniz ele dá uma liberdade pro Manuel, que de vez em quando ele sai da área, aliás, ele sai da defesa e vai parar lá perto da área adversária. Ele tem uma liberdade no time do Fluminense de criar algumas jogadas e ele tem uma certa qualidade, tá? Se você prestar atenção, ele sabe o que fazer ali com a bola no pé. E na área também, os cruzamentos, os últimos cruzamentos que estão indo para a área, estão indo buscar quase sempre o Manuel mais do que o Nino, tá? Eu acho o Nino mais jogador do que o Manuel, mas a fase do Manuel é melhor do que a do Nino. Então, para esse nosso time aqui, eu vou começar colocando aqui também o Manuel. O outro zagueiro aqui vai ser o Gustavo Gomes. Pega o Goiás em casa. O Palmeiras vai ter alguns desfalques para esse jogo aqui. Então, é importante a gente não abusar muito da defesa do Palmeiras, eu diria, tá? Mas o Gustavo Gomes aqui é um cara que não pode ficar de fora, é um cara que tem feito gols em casa, não tem tantos desarmes assim, mas consegue fazer desarmes também durante o jogo. É um excelente jogador e não descarta um golzinho aí também contra o Goiás, tá? E o outro lateral, pessoal, aí vem algumas dúvidas, tá? Porque, por exemplo, o Marcos Rocha, que seria uma boa opção, não vai jogar. Quem vai entrar no lugar dele é o Mike. Aí eu já não tenho a mesma confiança que eu tenho no Marcos Rocha. Eu não tenho no Mike. Esse cara aqui, Vanderlan, é um cara que eu também não sei se ele vai jogar. No último jogo contra o Internacional, ele foi muito bem. É um cara que eu não sei se ele vai jogar, o Vanderlan. Mas eu vou colocar ele aqui no meu time de cara. Se ele não jogar, eu tenho algumas opções aqui reserva, tá? Mas eu também só vou com ele. Mas também eu só vou com mais um lateral aqui do Palmeiras, se for ele que for jogar. Se for o Jorge, por exemplo, aqui na lateral esquerda, é outro cara também que eu não confio muito. O Vanderlan, eu gosto, ele tem poucos jogos, mas já tem muitos desarmes aqui, ó. Em 5 jogos ele tem 8 desarmes. Não é muito assim a média, mas ele não tem muitos jogos completos, tá? Pelo Palmeiras. E o jogo que ele fez completo
pelo Palmeiras contra o Internacional, ele foi muito bem. E como pega o Goiás, como eu já falei, é uma oportunidade muito boa para novamente ele fazer uma boa pontuação. Então, por enquanto, ele vai estar aqui no nosso time. Tem que ver se realmente ele vai para o jogo. Aqui no meio de campo, Gustavo Scarpa é um cara que nessa rodada não pode também ficar de fora. Outro cara aqui do meio campo que não vai ficar de fora nessa rodada é o Arias, tá? Espero que as minhas cartoletas dê aqui para montar o meu time. Falta mais um meia. E esse outro meia por enquanto também, mas eu acho que eu não vou mudar. Vai ser esse cara aqui, ó, o Wellington Rato. É um cara que em casa ele faz excelentes pontuações, tá? É um cara que a média dele, ele é muito boa. A média desse cara aqui é muito boa em casa, fora de casa, enfim. Mas principalmente em casa, ele é um cara que, mesmo sem fazer gols, ele consegue roubar muita bola. Ele tem praticamente três desarmes em média jogando em casa e finalização também é a mesma coisa, umas três, quatro finalizações também em casa. Então é um cara que consegue fazer 5, 6 pontos ali praticamente sem dar assistência, sem fazer gol. E é um cara que sabe fazer isso, sabe tanto dar assistência como também fazer gol, finalizar bem. Então se ele faz um gol ali, pega um Bragantino que nos últimos jogos tem tomado gols fora de casa, acho que é uma boa a gente colocar aqui o Wellington Rato. Um outro atacante aqui, pessoal, que eu quero colocar é algum atacante do Flamengo, tá? O São Paulo tem tomado muitos gols jogando em casa. Então eu acho uma boa a gente colocar aqui alguém do Flamengo. Mas por enquanto quem só tá provável aqui é o Marinho e o Cebolinha. Eu não sei, tá? Se o Flamengo vai com um time totalmente reserva contra o São Paulo, não. Fez uma boa vantagem no jogo contra o Corinthians aí, então não tenho tanta certeza assim se o Flamengo vai colocar todo mundo aqui na reserva, não, tá? Inclusive, o Arrascaeta também não tá provável aqui, porque se ele tivesse, ele estaria no meu time, tá? Então, vamos ver se realmente o Flamengo não vai jogar com ninguém aí entre os titulares, né? Ninguém dos titulares contra o São Paulo, né? Então, por enquanto, eu vou armar o time com os caras, com as peças que a gente tem aqui entre os prováveis. Nesse caso aqui, se o Flamengo não for jogar com nenhum dos titulares, por enquanto eu não vou escalar ninguém do Flamengo. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, o Arthur. O Arthur é um cara que fora de casa ele tem uma média muito boa, tá? E tem uma participação, uma média em participação de gols também muito boa. O Bragantino, só adiantando aqui, nos últimos 6 jogos fora de casa, ele marcou nos 6 jogos. E desses 6 jogos, em 4, o Arthur participou ou com gols ou com assistência. Fora a média básica que ele tem, né? Então é um cara que pega o Atlético Goianiense, que também em casa toma muito gol, tá? E eu imagino um jogo bem movimentado, tanto é que eu tô com o Elton Rato aqui também e o Arthur no ataque. Claro, talvez eu mexa aqui no Arthur se algum titular do Flamengo for jogar, ou talvez não. Pode ser que mesmo que o Flamengo vá titular, eu acabe optando aqui pelo Arthur, porque acho eu que pode ser um diferencial também para essa rodada. Nem todo mundo vai estar querendo colocar ele aí. Então, por enquanto, eu vou estar deixando ele aqui no meu time, pessoal. E para fechar, aqui no ataque, eu tenho algumas boas opções. Por exemplo, o Caleri aqui eu acredito ser a melhor opção. O Luciano não vai jogar essa partida. Ultimamente, o Caleri tem diminuído os gols, né, que tem feito. Consegue ainda fazer pontuações baixas, tá, mas pelo menos não negativa. E para um atacante que não fazer gol, centroavante mesmo como ele é, não fazer gol e você não negativar, fazer ali 2 pontos, 3 pontos como ele faz, não é uma pontuação ruim, tá? E quando faz gol, explode aí, né, na pontuação. E sem o Luciano em campo também é um cara que vai bater os pênaltis. Só lembrando que dos últimos jogos aí do São Paulo, se eu não tiver enganado, o Luciano fez 4 gols só de pênaltis. Então, se o Luciano não tivesse, quem ia bater esses pênaltis provavelmente seria o Caleri. Então, ele teria feito gols, tá? Então, o São Paulo em casa é um time que tem um volume bom de jogo. Acho que o São Paulo deve levar gol do Flamengo, então, defesa do São Paulo para esse jogo eu não confio. Mas no ataque é uma boa sim o Caleri. E também outro cara bom aqui no ataque, o Dudu é um cara complicado da gente colocar aqui, porque primeiro, todo jogo ele sai, tá? E segundo, ele está cumprindo muito mais uma função tática com o Abel Ferreira do que antes, quando ele jogava antes do Abel, né? O Dudu ficava lá na frente e não marcava ninguém. O dele era só pegar a bola, levar o time para o ataque, tentar fazer os gols, os escanteios era com ele, faltas para cruzar na área era com ele. Tudo era ele. Agora no Palmeiras ele já não é mais isso tudo, né? Ele ainda é um excelente jogador, claro, e importantíssimo para o Palmeiras, mas só que ele não tem mais aquela mesma participação que ele tinha de tempos atrás. Então, não acho que seja uma excelente opção, por exemplo, assim, a gente colocar o Dudu, por exemplo. Eu prefiro, na minha opinião, aqui o Caleri. E do Palmeiras no ataque, esse cara aqui, o Manuel Lopes, o Flaco, né? Ele é uma boa opção, tá, pessoal? No último jogo ele fez um 12,60 aí, marcou gol, mas só que mesmo assim um gol é 8 pontos. Ainda passou aí
4,60 a mais, tá? Não deu assistência no jogo, só fez marcar um gol mesmo. Então, é um cara que pode ser uma boa, pegando o Goiás que deve vir fechado, o Palmeiras deve alçar muita bola na área. Esse cara ele é muito bom de cabeça também. Então, fica aqui uma sugestão entre o Flaco Lopes e o Caleri. Eu vou de Caleri. O Caleri tem um pênalti também a seu favor para essa partida, tá? Deixa eu ver aqui se minhas cartoletas vai dar aqui também pra gente fazer esse time, né? Sobrou o treinador aqui, sim, vai dar. E o nosso treinador para essa rodada vai ser o Fernando Diniz. Bom, pessoal, esse aqui por enquanto é o meu time, tá? No final de semana eu faço um vídeo aí pra gente fechar esse time aqui direitinho. E por enquanto aqui, por enquanto, eu vou dar a faixa de capitão ao Cano. Acho que ele vai ser o capitão mais escalado para essa rodada. Mas dependendo do time que o Palmeiras for jogar contra o Goiás, talvez eu entregue essa faixa aqui para o Scarpa, tá? Eu acho que ele tem um potencial para fazer uma pontuação muito boa nessa rodada. Mas por enquanto, esse aqui vai ser o meu time. No próximo vídeo eu faço algumas análises aqui mais detalhadas, dou algumas informações. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto, valeu.